Vamos dar prosseguimento à leitura dos Prolegômenos para Ontologia do Ser Social, de Jorge Lukács, e hoje nós já estamos avançando e já vamos nos deparar com o problema do estranhamento, que é isso que nos interessa, e estamos aqui, né, com o professor Dr. Matheus de Castro, fazendo a leitura de Lukács. Então vamos lá, né, Matheus? Vamos lá. Hoje, quando o problema do estranhamento, ainda que em seus traços mais gerais, não por acaso está no centro do interesse teórico, é conveniente que se ressalte uma decisiva peculiaridade como modo específico do gênero humano. Como mais adiante haverá um capítulo inteiro dedicado a essa questão, podemos nos limitar aqui aos elementos mais gerais. Trata-se, sobretudo, de movimentos ontológicos que nem mesmo podem existir em formas do ser mais antigas. Sem falar do ser inorgânico, é evidente que, no orgânico, nenhum estranhamento pôde aflorar. Apesar de todas as diferenças existentes entre reprodução ontogenética e filogenética, para o exemplar singular, é exatamente o mutismo de sua generidade que exclui ontologicamente a possibilidade de um estranhamento. A superação desse mutismo no ser social, constatada por Marx, pode se realizar nas fases iniciais, sem ser constrangida pelo ser social a impor seu próprio processo de reprodução com os meios da violência social. Apresentamos acima a descrição de Engels dessa transição inevitável. Não se trata agora apenas de desencadear ali descrito de todas as possibilidades antissociais socialmente surgidas nos homens. Abre parênteses. É inevitável e importante fenômeno que acompanha, é um inevitável e importante fenômeno que acompanha o processo de socialização, fecha parênteses. Mas, em última análise, de um desenvolvimento social que leva para além do estreito vínculo natural das fases mais iniciais, rompendo, assim, suas barreiras naturais, socializando o domínio sobre a natureza, isto é, concretizando o ser social em seu sentido originário e próprio, e é forçado a revelar imediatamente sua profunda contradição interna, aquela do novo surgimento da generalidade não mais muda. Perfeito, olha que parágrafo maravilhoso. Muito rico em termos daquilo que a gente tem discutido, né? Aí eu te perguntaria, o que é que você gostaria de estar comentando aqui nesse parágrafo, onde o Lukács começa já a colocar a problemática, né, do estranhamento. Ô, Giovanni, em primeiro lugar, destacar aqui, né, a utilização direta do termo estranhamento, né, e como é difícil pensar que o Lukács não considerava mais essa questão aqui, né, fazendo parte, né, como a gente discutiu tempos atrás. Segundo lugar, que ele coloca aqui, e aí a característica daquilo que você vive dizendo, né, de ser um manuscrito, no meio do parágrafo ele coloca assim, como mais adiante haverá um capítulo inteiro dedicado a essa questão. Não houve, né? Podemos nos limitar aqui a elementos mais gerais, né? Então, acho que é interessante a gente ficar de olho nesses pontos aí. E aí ele retoma, então, o estranhamento, né, e essa relação com a superação do mutismo, né? Colocando, então, essa cisão que há no processo de desenvolvimento, né?
da contradição que vai aparecer aí, que a gente estava conversando agora há pouco, antes de começarmos a gravar, não é? Essa contradição que vai se expressar pela possibilidade do pôr teleológico, né? Essa nova dinâmica do ser social que se instaura na relação entre os pores teleológicos e os processos causais, né? Os processos históricos causais, né? O elo causal dos acontecimentos, essa relação dialética, ela começa no sentido de um desenvolvimento desse ser social, do desenvolvimento da sua humanização, da sua personalidade, mas, ao mesmo tempo, instaura uma profunda contradição interna, como ele diz aqui embaixo. E é, ao que parece, o fenômeno do estranhamento. E que aí, né, aí tem uma ligação que ele faz aqui sobre desenvolvimento ontogenético e filogenético, onde ele vai falar: apesar de todas as diferenças existentes entre a reprodução ontogenética, reprodução do indivíduo, né, e filogenética da espécie, então, apesar de todas as diferenças, para o exemplar singular, é exatamente o mutismo de sua generidade que exclui ontologicamente a possibilidade de um estranhamento. No caso do ser social, a reprodução filogenética, ela rompe essa impossibilidade do mutismo, né? Essa impossibilidade de superar o mutismo, supera o mutismo, faz esse... E aí possibilita ao exemplar singular a possibilidade de aflorar o estranhamento, né? Então, ele começa a demarcar aí essa relação entre a posição teleológica do sujeito, né, agindo em relação às determinações históricas que chegam até ele, mas pondo em movimento apenas novos nexos causais, né? Ele não consegue reestruturar esses nexos, mudá-los. Ele consegue manipulá-los, usá-los, mas ele não consegue transformá-los, né? A não ser, como ele estava dizendo aqui na parte anterior, né, em momentos revolucionários, onde, objetivamente, há a possibilidade do fator subjetivo conduzir a uma revolução, né, por questões objetivas, onde uma classe não suporta mais as determinações a que está submetida, e a outra não tem mais condições também de manter o seu poder ali naquela condição histórica, né? Então, acho que é destacar isso. Ele está começando a abrir para a gente nesse jogo, e ele vinha falando dessas relações, mas sem usar a palavra estranhamento, né? E agora ele vai direto nesse ponto e começa a apresentar essa contradição que surge e que é fundamental para que a gente possa entender o desenvolvimento humano, né, dessa generalidade humana, e na sua articulação com o desenvolvimento dos indivíduos, né, das pessoas que têm a sua vida cotidiana. E isso, para nós da psicologia, por exemplo, é extremamente importante, né? Conseguir pensar essa relação, que vai sempre desembocar na questão da discussão da personalidade, que é um ponto aí que a gente tem, tanto eu quanto você, tentado pensar na nossa parceria aí, né, para ver se a gente consegue pôr um tijolinho, ou seja, dar algum passo no sentido de pensar uma possibilidade de intervenção psicológica que não seja que não traga nenhum individualismo exacerbado, nem um sociologismo, né, exacerbado, mas que consiga pensar essa dinâmica contraditória de desenvolvimento da personalidade e do estranhamento, que está ali colocado na discussão da crítica da economia política, né? Aparece de forma aí para que a gente possa desvendar, então, essa possibilidade de pensar uma psicologia, uma compreensão mais ampliada a partir
do método materialista histórico dialético. É isso, enfim. Isso que eu vejo aqui nesse parágrafo, esse nó, né? Aqui é só o começo do nó, né? Porque ele diz, inclusive, aqui que mais adiante haverá um capítulo inteiro dedicado à questão do estranhamento, que, evidentemente, isso aqui, como é os prolegômenos para a ontologia do ser social, é o último capítulo da para a ontologia do ser social, que é intitulada O Estranhamento, né? Que é o que depois que nós lermos esses prolegômenos, nós vamos nos dirigir, então, a fazer uma leitura mais sistemática desse capítulo, O Estranhamento, né? Sabendo que ele é resultado, né, dos outros capítulos anteriores que o Lukács escreveu, né, para a ontologia do ser social, né? Quer dizer, essa categoria de estranhamento, ela é a categoria que e é mais elevada, né? Vamos dizer assim, no sentido que ela é resultado desse desenvolvimento, né? Quer dizer, ela tem a ver com a categoria do trabalho, da ideologia, da reprodução social, esses capítulos anteriores, né? Que o Lukács ele desenvolveu. Só uma curiosidade aqui, Matheus. Eu estou aqui com. Bom, eu tenho em mãos a tradução que você também deve ter aí, do Coletivo Veredas, né? Do Prolegômenos e para a Ontologia do Ser Social, com a tradução do Sérgio Lessa. Eu te falei que teve uma involução no pensamento do Sérgio Lessa, né, no aspecto, vamos dizer, do conceito, da forma comum. E é interessante que nessa versão, né, é uma versão bilíngue, né? Você tem do lado o alemão e do lado tem a versão em português. E é curioso que eles traduzem, né? Ele traduz, né? Entfremdung, Problem der Entfremdung por problema da alienação, né? Quer dizer, rompendo com aquilo que eu considero que é o correto, né? Você vem por estranhamento e não alienação. Ele próprio né, em livros anteriores a essa edição do Coletivo Veredas, ele próprio utilizava o estranhamento. Mas não sei o que é que houve talvez né, para se diferenciar da tradução da Boitempo, né? Mas eu considero errada essa tradução. O correto é estranha. Isso basta fazer uma pesquisa muito simples, né, para verificar esse consenso em traduzir Entfremdung por estranhamento e não alienação, que confunde, cria uma. É claro que na nossa língua, né, a alienação também tem esse entendimento assim, quer dizer, é uma palavra que tem um significado negativo, mas eu fico curioso, por que não utilizar estranhamento, né? Aquilo que significa, eu não sei, inclusive eu vou tentar entender, né? Porque ler a apresentação, a edição brasileira, né? Porque essa versão, isso é sempre bom, não é meramente uma questão não é meramente uma questão escolástica, né? Quer dizer, você fazer tradução é coisa séria, você traduzir, né? Principalmente não apenas as obras do Lukács, mas do Marx, né? Que
que eles escreveram no original em alemão, né, ter uma tradução correta, porque ah, isso pode gerar uma grande confusão. Mas, ainda comentando isso que você falou, eu só queria estar salientando, antes de nós passarmos para a leitura do próximo parágrafo, essa passagem aqui do parágrafo que foi lido, né, que é muito interessante. Quer dizer, ele diz ah, que no ser inorgânico, né, ou no ser orgânico, né, não pode emergir nenhum estranhamento. Quer dizer, o estranhamento ele só pode emergir no ser social, né? Quer dizer, agora por que, né, ah, só pode emergir no ser social, né? Essa é uma grande questão, né? Que tem a ver, inclusive, com isso que você colocou, tem a ver, inclusive, com a natureza do trabalho, né? Naquilo que é essa relação entre teleologia e causalidade, né? Liberdade e necessidade. Quer dizer, você tem aí, nós já fizemos uma discussão lendo as bases ontológicas, né? Essa discussão surge, quer dizer, é só no ser social que você tem essa dialética entre, entre teleologia e causalidade, entre liberdade e necessidade, né? E esse movimento, ele também tem uma característica, né? É um movimento progressivo de superação do mutismo, quer dizer, do surgimento da generalidade não mais muda, né? Quer dizer, tem uma relação entre esse movimento para o surgimento da generalidade não mais muda e uh, a possibilidade de um estranhamento. Quer dizer, ele coloca a possibilidade de um estranhamento. Quer dizer, o estranhamento ele é parte do processo civilizatório. Ele é parte no sentido que é uma possibilidade, né? Vamos dizer, é um risco, né? Em algum momento, ele até faz referência aqui às possibilidades antissociais, socialmente surgidas nos seres humanos, né? Quer dizer, isso acompanha o processo de socialização, né? Mas você tem uma contradição, porque esse movimento ele leva para além do estreito vínculo natural das fases mais iniciais, rompendo assim suas barreiras naturais, né? O domínio sobre a natureza. Então, quer dizer, isso é o movimento do ser social. Só o ser social tem essa, tem essa capacidade, né? Quer dizer, ele é forçado, né, o ser social, a revelar imediatamente sua profunda contradição interna, né? Quer dizer, aquela contradição interna entre o desenvolvimento da generalidade não mais muda e a possibilidade do estranhamento. Quer dizer, o risco de se perder, o risco de, vamos dizer, surgir aquilo, né, que seria essas barreiras, né, essas barreiras que deformam a personalidade humana, né, que isso aí é o sentido que o Lukács dá para o estranhamento, né? Quer dizer, está ligado ao processo civilizatório. Não existe estranhamento onde não tem processo civilizatório, né? Aí vem uma questão muito interessante que
Walter Benjamin, né, ele, ele faz referência a essa dialética entre progresso e barbárie, né? Quer dizer, ah, isso está presente no pensamento do Walter Benjamin, né? Quer dizer, por trás do progresso, né, é, você tem a barbárie, né? A barbárie ela está presente nesse desenvolvimento, né? De uma generalidade não mais muda por conta quer dizer, redução das barreiras naturais, mas ao mesmo tempo há possibilidades antissociais, né? Que ele fala aqui possibilidades antissociais, é, fala aqui da questão da violência, termo que ele utiliza, os meios da violência social, né? Nesse processo de reprodução, né? Quer dizer, isso é interessante, porque a gente não pode esquecer, ele não fala isso, mas é só lembrando aquilo que eu tenho comentado nos últimos dias, a questão da guerra, né? Quer dizer, a nossa espécie, ela se caracteriza, né? Quer dizer, por ser uma espécie que, ao mesmo tempo que você tem esse processo civilizatório, isso que ele está apresentando aqui, você tem também, né, a história, né, ou a pré-história, né, da espécie humana, do ser social, ela é marcada por guerras, né, conflitos tribais, lutas entre impérios, devastação de população por conta né, quer dizer, só a espécie humana faz guerra, né? Você não tem guerra entre outras espécies animais, né? Talvez você possa entrar nos gorilas, nos primatas mais superiores, você possa encontrar alguma coisa parecida, mas a nossa espécie ela tem essa característica. Agora, é claro que isso daí, né, essa violência social, ela está presente lá desde as fases mais iniciais, né, e que no desenvolvimento da generalidade, né, ela continua presente como estranhamento, né, ao lado desse desenvolvimento, inclusive das forças, né, das forças produtivas, né, que ao mesmo tempo são o desenvolvimento das forças destrutivas, né? Isso é que é interessante se a gente for pensar com o capitalismo, né? Com o capitalismo isso é muito claro, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que você tem um desenvolvimento das forças produtivas, né? Com essa redução das barreiras naturais, né? Você tem o desenvolvimento das forças destrutivas, né? Do poder, inclusive hoje, que é a única espécie, a espécie Homo sapiens, né? Sapiens sapiens é a única espécie que ela criou meios para a sua autodestruição, né? Autodestruição, né? A questão da bomba nuclear. Então, quer dizer, isso é não apenas a possibilidade de um estranhamento, mas é a forma como o estranhamento se manifesta, né? Ele se manifesta tanto no trabalho, com a deformação das personalidades singulares, né, por conta do trabalho estranhado, e se manifesta também, né, nas guerras, né? Quando você fala guerra, você fala na própria existência do Estado, né? Do Estado político do capital, porque enquanto houver Estado político, você vai ter guerras, o Estado político do capital. Por isso que o Mesaros ele escreveu Para Além do Capital e o livro na casa dele é Para Além do Leviatã, né? Quer dizer, porque você não pode ir para além do capital sem você abolir
esse tema de estados, né? De estados políticos, porque é a questão da guerra, né? Com essa capacidade, né? De destrutividade numa dimensão nunca vista. Quer dizer, aí é o estranhamento e é a barbárie, né? A barbárie é aquilo que o Walter Benjamin falou, né? E que nós podemos também estar pensando nesse aspecto. Quer dizer, você tem a barbárie no trabalho, estranhado, e você tem a barbárie também, tá, nesse processo de reprodução com os meios da violência social. Quer dizer, com isso que nós estamos vendo hoje, né? Quer dizer, o mundo de guerra, com imperialismo, né? É um sistema de guerras eternas. Tá? Isso é uma contradição, evidentemente, uma contradição poderosa, porque nós, ao mesmo tempo, temos um surgimento da generalidade não mais muda, né? Quer dizer, uma generalidade não mais muda ao lado desse desenvolvimento, né? Não apenas da possibilidade, mas do desenvolvimento do estranhamento, né? Isso é que é a contradição mais pulsante, né? Que muito provavelmente ele vai fazer referência, né? E que a gente tem que discutir. Quer dizer, só a nossa espécie é capaz disso, né? A gente é capaz de superar o mutismo, né? O ser social, mas vem a maldição. Essa superação, ela também traz a possibilidade de um estranhamento. É isso. Se você quiser comentar, fica à vontade, senão a gente pode prosseguir na leitura do próximo parágrafo. Vamos lá, Giovanni, vamos para a leitura do próximo parágrafo aí, que eu acho que tem coisas bem importantes aí para a gente falar mais desse texto aqui. Vamos lá. E acho que você já comentou tudo aí do parágrafo anterior, já trouxe muitas reflexões para a gente ir pensando e articulando com o que vem aqui para frente. Bom, vou continuar a leitura então. Ele segue assim: o desenvolvimento da genialidade não mais muda, cinde o próprio processo de desenvolvimento. Seu lado objetivo só pode se realizar por meio de uma violentação do subjetivo. O crescimento do trabalho, além da mera possibilidade de reprodução, mais trabalho no sentido mais amplo do termo, desenvolve no nível social a necessidade de arrancar dos verdadeiros produtores os frutos desse trabalho, e por isso também as condições sociais de sua produção, forçando-os assim a um modo de trabalho em que se tornam posse de uma minoria não trabalhadora. Com isso, em toda a subsequente pré-história do gênero humano, a relação do singular com o gênero entrou num estado de contradição insuperável, em que a relação direta do geral, em que uma relação direta e geral do singular com o gênero, abre parênteses, por isso também com a própria generalidade, fecha parênteses, se tornou impossível. Com a situação social que assim surgiu, caso pertença aos que se apossam do mais trabalho, o singular é forçado a confirmar essa genialidade, objetivamente, tão contraditória como sendo algo natural. Ou, se pertencer aos expropriados, é forçado a rejeitá-la como genialidade, devido a essa contradição. Abre parênteses.
Os dois comportamentos assumem, nas mais diversas fases do desenvolvimento, as mais diversas formas de expressão ideológica. É só no capitalismo se torna possível uma formulação aproximadamente adequada do problema. Isso não impede, porém, que a contradição objetiva, insuperável e aparentemente insolúvel nessa relação fundamental do homem com sua generalidade não mais muda, mas na contradição falsamente articulada, assuma o caráter do estranhamento do ser humano com relação a si mesmo. O estranhamento surgiu objetivamente entre a generalidade da sociedade como tal e os membros a ela pertencentes. Desse modo, é tão inevitável que se manifesta também imediatamente como estranhamento do ser humano em relação a si mesmo, estranhamento dos indivíduos com sua própria genialidade. Olha só, Lukács aqui, essa é outro parágrafo maravilhoso que ele avança nesse problema do estranhamento aqui de forma muito sintética, né? Vamos lembrar aqui o jovem Marx, né? Nos manuscritos, né? A questão da alienação e autoalienação, o estranhamento o autoestranhamento, quer dizer, o que a gente poderia dizer que a única novidade, talvez, aí é minha opinião, o que você acha, né? É que o Lukács ele está pensando aqui, ele não está pensando só no capitalismo, embora ele diga que só no capitalismo que foi possível fazer uma formulação adequada do problema do estranhamento, né? Embora o estranhamento ele esteja presente né, antes do capitalismo, né? E muito provavelmente vai também estar presente depois do capitalismo, né? Se a gente for pensar na transição, evidentemente você também tem estranhamento, né? Se a gente for pensar numa transição socialista, você também vai ter lá o estranhamento. Então, é por isso que essa é uma questão fundamental, né? E essa relação, quer dizer, a novidade é que o Lukács ele faz essa relação entre o estranhamento e a generalidade, né? Quer dizer, o estranhamento ele decorre desse conflito entre, né, o indivíduo, né, e a sociedade, né? A generalidade da sociedade e a deformação da personalidade dos membros a ela pertencentes. Quer dizer, você tem aí uma, uma contradição, quer dizer, o estranhamento dos indivíduos com sua própria generalidade. Quer dizer, é o estranhamento dos indivíduos com a sua própria sociedade, né? Quer dizer, o desenvolvimento das forças produtivas, do trabalho social, que é preço, por exemplo, no desenvolvimento tecnológico, né? Quando a gente fala disso, tem presente a questão do desenvolvimento tecnológico, que é a maior expressão desse desenvolvimento das forças produtivas. Mas, ao mesmo tempo, você tem esse estranhamento dos indivíduos, né, que ele faz referência aqui, que é parte dessa contradição, né? Bom, foi assim que eu entendi, mas veja bem, no Jovem Marx, naquela parte lá dos manuscritos econômico-filosóficos, onde ele discute o trabalho estranhado, ele já falava nisso, né? Quer dizer,
o trabalho estranhado é com respeito ao produto, ao processo, né? Com relação a si e aos outros, né? Quer dizer, alienação, né? O estranhamento ele tem essa multilateralidade. Ele quer dizer estranha tanto o produto, estranha o processo de trabalho, como estranha também a si e estranha os outros, né? Quer dizer, um processo realmente que o Lukács aqui ele vai nessa linha aí. Eu penso que sim, né? Que vai nessa linha, né? Que é parte do, né? Agora, só no capitalismo que isso é formulado de forma adequada. Quer dizer, é como se nas outras sociedades, embora houvesse estranhamento, né? Estivesse presente, esse problema não fosse formulado de forma adequada, né? Até curioso saber como é que ele apareceria em outros filósofos, em outras épocas, né? Que é basicamente esse conflito entre uma sociedade cada vez mais social e uma sociedade cada vez deformando as individualidades singulares, né? Porque a questão aí diz respeito a essa singularidade, né? Ele fala aqui é, é o trabalhador singular, né? Quer dizer que é a, onde está presente, né? O estranhamento. O estranhamento não está presente no processo civilizatório por conta desse desenvolvimento da sociedade no sentido de uma sociedade cada vez mais social, no sentido de uma socialização do trabalho, né, de um desenvolvimento tecnológico, aí você tem um elemento positivo. Mas o negativo é que isso vai esmagando, vamos dizer assim, né? Não sei se é um termo adequado, né? Ele fala aqui ele utiliza outra palavra, né? Ele utiliza outra palavra aqui que é o desenvolvimento da generalidade não mais muda, tal. Ele fala em violentação do lado subjetivo. Quer dizer, essa violentação do lado subjetivo, obviamente, é do trabalhador singular, né? Do trabalhador individual, né? Quer dizer, então você tem esse conflito entre o indivíduo e a sociedade, quer dizer, uma sociedade cada vez mais rica, uma riqueza social, né? Isso no capitalismo é muito claro, né? Quer dizer, a produção de uma riqueza social e ao lado dela, né, você tem um empobrecimento, né, subjetivo, né, da subjetividade, né, das individualidades sociais. Você basta ver hoje no caso da inteligência artificial, né, que o que é inteligente é a máquina, mas aqueles que a operam estão imbecilizados, né, são pessoas deformadas, aspecto, inclusive, declínio cognitivo, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem um desenvolvimento aí cada vez mais desse intelecto geral, né? Que é a inteligência artificial, quer dizer, aí é o ápice, né? Eu acho que nós tivemos sorte, né, de estarmos vivos para ver, né, esse fenômeno aí da inteligência artificial, olha só, né? A gente, se vivesse há 50 anos, a gente não teria essa oportunidade, né? E hoje nós estamos vendo, né? Vendo o desenvolvimento dessa tecnologia, né? E um desenvolvimento muito acelerado, né? Quer dizer, mas ao mesmo tempo, o que é que nós constatamos, pelo menos aqui no Brasil, mas não apenas aqui, né? Também nos Estados Unidos você tem isso, né? Você tem um avanço dessa violentação do lado subjetivo, né? Isso é o estranhamento, né? Quer dizer, essa violentação do lado subjetivo. É a expressão que o
que o Lukács utiliza, né? Violentação do lado subjetivo. Isso aqui é interessante. É muito Gosta? interessante É, e faz a é, é, gente pensar. Pode falar, Giovanni. não, que eu pensei que você tivesse com o som desligado. Pode continuar. Ah, então tá bom. É, é muito interessante, né, como ele vai deixando claro essa contradição que se evidencia desde o princípio, né? Ele fala aqui de uma violentação, como você estava falando lá, subjetivo, quer dizer, ao mesmo tempo que a genialidade não mais muda, o afastamento das barreiras naturais, o surgimento da linguagem, do trabalho, né? Criam uma possibilidade subjetiva de adaptação ativa ao ambiente, reorganizando, né, as determinações que chegam, transformando as determinações que chegam em algo que coincide com a finalidade do desenvolvimento do gênero, né, a partir de uma ação, então, de um pôr teleológico, que é um engrandecimento desse lado subjetivo, que é uma valorização desse subjetivo para o desenvolvimento da humanidade, ao mesmo tempo há uma violentação, porque justamente essa possibilidade permite uma nova divisão do trabalho, uma divisão radical entre aqueles que trabalham e produzem um excedente e aqueles que não trabalham e vivem do excedente daqueles, vivem da apropriação do excedente daqueles que trabalham, né? E essa divisão ela vai cada vez mais se radicalizando na sociedade, né? Nesse processo que ele vai falando, essa contradição ela vai cada vez mais se explicitando e evidenciando, né? E se evidenciando. E ele fala aqui de uma solução, né? Que ele fala no capitalismo. As formas de expressão ideológicas anteriores não são tão apropriadas quanto aquilo que se dá no capitalismo, né? É só no capitalismo que se torna possível uma formulação da expressão ideológica adequada do problema dessa contradição do estranhamento. Quer dizer, cria-se uma aparência, né, ou de um trabalho livre, né, de um trabalhador que pode ter a possibilidade de trabalhar, de descansar, de consumir, ao mesmo tempo em que esse consumo, o lazer, toda a vida cotidiana dele é apropriado, é mais trabalho, é continuação do processo de trabalho, né, consumindo aquilo que é produzido por ele, que não pertence a ele, mas foi produzido por ele, mas que precisa desse consumo, e um consumo que seja cada vez mais um consumismo, né, e cada vez, então, mais violentação desse lado subjetivo, para que essa civilização continue num estado, vamos dizer assim, de desenvolvimento. Aparentemente, de modo civilizado, de modo violento, de modo democrático, né? Então, são essas formas de expressão ideológicas que ele se refere aqui que conseguem fazer uma aparência interessante, né, para esse estranhamento. Só que, na realidade, constituem um agravamento desse problema do estranhamento, né? Vão produzindo cada vez mais. Então, acho que esses dois parágrafos vão deixando claro para a gente a importância dessa discussão, né? Para nós, principalmente da psicologia, né? É claro, discussão para todo mundo, da sociologia, da filosofia, enfim, mas para nós, da psicologia, extremamente interessante observar a possibilidade dessa compreensão, dessa relação que ele vai estabelecendo, do desenvolvimento da espécie, do desenvolvimento dos indivíduos, em cada momento histórico, né? Fazendo uma amarração ontológica, né, constante na possibilidade de pensar a produção do conhecimento dentro da psicologia, dentro da sociologia, dentro da filosofia, enfim, né? Mas uma amarração ontológica na produção de um conhecimento, né, sobre a realidade humana,
sobre a psicologia, enfim, sobre esse objeto de estudo que a gente tem, e que aqui ele vai expressar, enfim, né, dessa forma, trazendo esses elementos do estranhamento como uma contradição, né, presente no desenvolvimento da humanidade. Enfim, era isso. Queria retomar essas coisas de tudo que você falou, para que a gente pudesse seguir adiante aqui na leitura, né, sempre de olho na importância que isso tem, para que a gente possa conseguir pensar o estágio atual, como você estava fazendo, né, a inteligência artificial, das novas tecnologias, né, das redes sociais, enfim, a internet, todo esse desenvolvimento tecnológico que é fetichizado, que é mistificado e que não se compreende, que muitas vezes até se volta com raiva ou como se fosse a solução, né, ou como se fosse o problema, né, mas não se faz uma discussão aprofundada a respeito do que isso significa. Isso é a expressão de uma contradição, de um desenvolvimento, né? Que, ao mesmo tempo que pode possibilitar e tem potencial de desenvolvimento do lado subjetivo, e também do lado objetivo, né, das questões objetivas, obviamente, para produzir um desenvolvimento subjetivo, ele também pode ser um fator de produção de estranhamento, de violentação. Então, é muito interessante isso, que abre uma possibilidade de não olhar para tudo isso de forma fatalista, né, Giovanni? Não há um fatalismo nisso. Essa é uma questão polêmica, porque o Marx, e eu diria, eu acredito também que o Marx, mas pelo que eu entendo, o estranhamento ele foi uma necessidade histórica, quer dizer, desse desenvolvimento, né? Quer dizer, logo que você teve o crescimento do trabalho, quer dizer, surgindo o sobretrabalho, né? Aí você já coloca a possibilidade do estranhamento, porque esse sobretrabalho ele ele passou a ser apropriado, né? Ele passou a ser apropriado por uma minoria não trabalhadora. Quer dizer, o que o Lukács está dizendo é aquilo que o Marx já coloca lá na ideologia alemã, Marx e Engels, né? Da questão do surgimento da divisão do trabalho, né? Da divisão, o Mesaros fala, divisão hierárquica do trabalho, né? Quer dizer, você tem uns que mandam, os outros que obedecem, você tem uma minoria, né? Uma maioria que trabalha, uma minoria não trabalhadora que se apropria e tal, se apropria desse excedente, né? Que de excedente ele coloca já, né? Ele coloca essa, ele já abre essa possibilidade dessa contradição insuperável, né? Entre o ser humano singular, né? No sentido dessas individualidades, né? Que fazem parte dessa maioria que trabalha tal, com o gênero, né? Com o gênero no sentido mesmo desse desenvolvimento, né? Desenvolvimento das forças produtivas, ainda muito pequeno, logo no início, mas que já se produzia um dente, né? A gente pode pensar naquelas civilizações mais antigas lá né? Egito, Mesopotâmia, ali bom, quer dizer, você já tem, né, com a agricultura, né, quando você né, a Revolução Neolítica, você já é a partir daí, né, quando nós deixamos de ser uma espécie, né, caçadora e coletora, né, nós nos estabelecemos em territórios, né, se impor a agricultura, né, quer dizer, a invenção da agricultura foi uma grande invenção, porque ela ela mudou ali toda aquela, né, toda aquela organização social e a partir dali você tem toda o surgimento
como diria o Marx, né, dessa merda, que é o estranhamento, né? No sentido de que você vai ter, por exemplo, você vai ter os camponeses de um lado e os sacerdotes guerreiros de outro, né? Quem é que se apropria desse excedente, né? Evidentemente é a minoria não trabalhadora, né? Que utiliza formas de expressão ideológica para manter, né? Para reproduzir aquela ordem, né? Mas ali você já tem o desenvolvimento com respeito àquelas outras formas sociais, né? Quer dizer, aqueles grupos, aquelas tribos que migravam, né? Elas eram caçadoras, eram coletoras, não, elas não conseguiram desenvolver, por exemplo, né? A agricultura foi um passo muito grande no aspecto do desenvolvimento dessas forças produtivas sociais, com alto preço, é claro, né? Alto preço, assim, no sentido de que eu penso, né? Abre essa contradição insolúvel. Ele coloca contradição insolúvel, quer dizer, não poderia se resolver naquelas condições, né? E aí você tem uns 5 anos, né? Quer dizer, no capitalismo, pelo parece que Marx, né? Marx vai dizer que na medida em que é uma sociedade em que você pode formular de forma mais adequada esse problema do estranhamento, isso significa que é uma sociedade onde se coloca mais a possibilidade da superação do estranhamento, daquilo que caracterizou todo o desenvolvimento da espécie, né? Essa contradição insolúvel entre o desenvolvimento da generalidade não mais muda e essa violentação da subjetividade, dessa maioria trabalhadora alienada, não se apropriava do excedente. Quer dizer, você tem aqui a questão da disputa pelo sobretrabalho, né? Quer dizer que capitalismo tem um nome de mais-valia. Agora, é no capitalismo que, de fato, isso se torna mais candente, né? É muito mais forte, porque, né, da Revolução Industrial cá não é meramente a questão de uma revolução da agricultura, é uma questão é, do desenvolvimento tecnológico, numa forma nunca antes vista, né? E isso faz explodir essa contradição que existe, né? Que existia há séculos, né? Entre o desenvolvimento da generalidade, não mais muda, e as individualidades singulares, né? Aqueles que eram os produtores. É contradição objetiva, insuperável e aparentemente insolúvel, né? Quer dizer, Marx diria, foi necessário para que se pudesse desenvolver as forças produtivas, né? Quer dizer, como se nós, antes de chegarmos ao paraíso, nós temos que passar pelo purgatório e pelo inferno, né? Quer dizer, tem aí um elemento de uma necessidade histórica, né? Agora, ao mesmo tempo, que o estranhamento é uma necessidade histórica para o desenvolvimento das forças produtivas, desenvolvimento do ser social, tal. No capitalismo, o capitalismo coloca esse desenvolvimento como sendo também uma necessidade. O Marx utiliza a expressão evanescente, né? Quer dizer, transitória, né? Quer dizer, isso é transitório, né? Quer dizer, foi necessário, mas não é natural ou insuperável, não, é histórico, né? Quer dizer, e é isso que distingue o Marx e o Lukács de autores que discutem a questão do estranhamento da alienação, né? Como Martin Heidegger, né? Que ele vê a alienação, né? O estranhamento como sendo algo ontológico, né?
quer dizer, é parte do próprio ser, né? Da existência, do ser aí, né? Do Dasein, né? Quer dizer, essa alienação, assume um caráter ontológico. Já em Marx e Lukács, não. Foi uma necessidade histórica, mas o capitalismo, pela primeira vez, na medida em que se formulou e, né, teve uma formulação ideológica mais adequada, esse problema do estranhamento, que é a questão do problema da mais-valia, né, isso é que é interessante, né, vamos traduzir para crítica da economia política, né, quer dizer, quando Marx ele descobre a mais-valia, realmente ele formula, né, de forma mais adequada, o problema do estranhamento, porque o problema do estranhamento é o problema da, da alienação dos trabalhadores, né, dos trabalhadores assalariados, né, dos meios de produção da vida, né, daquelas condições objetivas e subjetivas de trabalho, né, que são capital, né, que é aquilo que oprime, que esmaga, né, as individualidades, os trabalhadores singular, né, quer dizer, porque essas condições objetivas de trabalho são capital, mas isso é superável na medida que você tenha, por exemplo, uma revolução social, né, você tenha a apropriação dessas condições. Daí, quer dizer, eu estou agora formulando isso em termos do problema em Marx, né, mas em Lukács é a mesma coisa. Quer dizer, Lukács não fala em mais-valia, mas ele fala aqui em sobretrabalho, né? Porque a mais-valia ela é a forma mais explícita, né? Mas, ao mesmo tempo, a mais oculta, né? Devido ao fetichismo do capital, desse sobretrabalho que é apropriado, né? Mas aí já é uma outra discussão, mas que o Lukács ele traduz filosoficamente isso nesses termos, né? Quer dizer, eu penso que, no final das contas, Matheus, a gente vai acabar mesmo na crítica da economia política. Ô, Giovanni, e só para a gente fechar esse parágrafo e passar para o próximo, eu vou retomar só um trechinho de um parágrafo que a gente Ótimo, leu ótimo. anteriormente, onde ele diz assim: Marx e seus importantes seguidores, porém, mostram com o exemplo de muitas situações revolucionárias que só a simultânea ativação do fator subjetivo que expressa um querer pode realmente pode conduzir a revolução a uma vitória. Fecho aqui, né? Ele está falando aqui, né, da questão das classes, enfim, ele está retomando Lenin, quando ele fala dessa questão revolucionária, do fator subjetivo, mas ele volta ao Marx nesse trecho, nesse ponto, Agora, viu, né? Matheus, Recuperação só antes de do valor passar, subjetivo. é, me, é, é, me perdoe interromper, mas que você colocou uma questão aí eu, para colocar, assim, dizer a mosca na sopa, né? Eu vou agora pensar, se o estranhamento se caracteriza pela violentação do subjetivo, como é que esse subjetivo vai conseguir fazer a revolução social? Pelas condições objetivas, né? Pelo que vai propiciar as condições objetivas, né? O Você fator tem, objetivo você tem uma contradição aí, né? Você tem uma mas contradição aí, né? Que eu diria que o próprio Marx, talvez, ele. Aí eu estou aqui exatamente dando uma de advogado do diabo. O próprio Marx, talvez, né, ele não percebesse que, na verdade, você tem uma contradição entre esses desenvolvimentos. Porque quando você fala em fetichismo, né, ele falou em fetichismo da maioria, mas o fetichismo do capital, ele de fato, ele é isso que nós vemos.
ele oculta essa violentação do lado subjetivo que tende a se tornar muito, né, um poder, né, né, do capital dessa violentação, inclusive para obstaculizar, né, quer dizer, não é tão assim perene essas condições né, de você estar, vamos dizer, organizando a classe, a consciência de classe, né? Quer dizer, mas é isso que você falou, quer dizer, o que vai empurrar essas individualidades, né? Essas individualidades, inclusive deformadas, limitadas, né? Talvez, né, seja essas condições objetivas, né? Eu tendo a, Empurram, né? Sob, eu tendo a, né? Quer dizer, não tem outra saída, tem que. Nós vamos ser exa- empurrados a isso. exatamente. E aí eu retomo, tem um trecho na entrevista lá com o Koffler, naquele livro Conversando com o Lukács, Sim, onde ele fala, ele dá o exemplo das pessoas que vão ao mercado, né? Quer dizer, ele está chamando de por teleológico cada compra que cada um faz. Só que esse por teleológico, ele cai numa tendência do mercado, que são os nexos causais, né? Que vão interferir naquilo. Quer dizer, e essa impossibilidade de agir diferente, porque ou se age daquele jeito ou não, faz com que esses sujeitos também tenham a necessidade de ativar as habilidades desenvolvidas, né? Porque quando ele fala do estranhamento em relação do desenvolvimento subjetivo em relação à sua época histórica, né? Quer dizer, a gente desenvolve as nossas habilidades, mas em cada época histórica a gente vai desenvolvendo cada vez mais habilidades por causa das divisões do trabalho e tal, mas essas habilidades têm uma relação direta com o tempo que a gente está. Isso não quer dizer que a gente não desenvolva habilidades. Ele fala, dá o exemplo da secretária média, né? Eu sempre retomo essas coisas, e de Andrômeda. E aí ele vai falando, é óbvio que a evolução da personalidade de uma em relação à sua época é maior do que a outra. Mas você tem as condições objetivas que, que tem essa tendência do desenvolvimento da genialidade, né? Que está por trás da questão teleológica, da questão da finalidade desse sujeito quando ele age em detrimento das suas próprias convicções, né? Então, há uma tendência e ali ele não tem o que fazer, mesmo que aquilo vá levá-lo à morte, ele tem que se rebelar contra aquilo e tentar produzir uma transformação, né? E aí, bom, enfim, tudo isso vai depender também de como essas questões vão aflorar. Mas aí o fator subjetivo, que é aquele fator subjetivo que foi violentado lá no começo, quando ele está falando da expressão da contradição do estranhamento, né? Que era de olhar para a realidade, entender as determinações causais que lhe chegam, reconfigurá-las, porque ele não pode mudá-las, mas ele pode manipulá-las, usá-las, e transformar, inserir na sua realidade um dado novo, um produto novo, e transformar a sua realidade, né? Então, aí o fator subjetivo, ele volta a ter essa importância. Ele volta a ter essa importância em termos de genialidade. Agora, são muitas pessoas vivendo a mesma situação objetiva e agindo no mesmo sentido e gerando uma tendência causal, né? Gerando um movimento de uma tendência causal na história, né? No processo de transformação histórica. É assim que eu consigo assim, imaginar, vislumbrar, né? Essas possibilidades que ele vem me trazendo para a gente no momento onde discute essa contradição, né? Não sei se eu perfeito. falei muito. Não, eu acho que isso aqui é interessante, que, quer dizer, a gente está tocando nesse ponto aí dessa contradição e ontológicas, aquele texto inicial que nós discutimos, né? Que tem uma passagem aqui que, na verdade, você tem né? Quer dizer, a, é, a indução, né, impelir, coagir, etc., os homens a tomarem determinadas decisões teleológicas, ou de impedir que eles o façam. Quer dizer, você tem essas condições
determinadas, porque nós temos que entender isso como sendo condições determinadas, né? Não é abstrata. Condições determinadas em que os sujeitos, eles, né, os homens, os grupos humanos, eles são impelidos, né, a agir sob certas, né, a tomarem determinadas decisões teleológicas sob pena de ir à ruína, né? Quer dizer, é como se houvesse, na verdade, ao mesmo tempo, né, mesmo que você tenha uma consciência contingente, né, aqui o Lukács ele pensa nessa questão que é uma questão ontológica, né? Quer dizer, independentemente da vontade de ser, né? Os homens somos, como se houvesse uma tendência, né, que empurrasse, né, os homens ou os grupos a realizarem determinadas finalidades, né, mesmo contra as suas, mesmo contra, isso é que é uma coisa interessante, né, mesmo contra os seus interesses. Aí entra a questão da luta de classes, né? Quer dizer, você tem questões que diz respeito a essa dimensão mais complexa, né, do desenvolvimento do ser social, né? E muitas vezes acontece. Uma coisa que me ficou sempre na minha mente quando eu li as bases ontológicas é essa questão de que né, os sujeitos são obrigados, sob certas determinadas situações, a tomarem decisões, a escolher, né, sob pena, essa expressão que ficou na minha mente, sob pena de irem à ruína. Quer dizer, é como se fossem empurrados, né? Mesmo que não tenham, eles fazem, mas não sabem, né? E você tem forças aí, muito que os impele, né? Os coage e tal. Isso é parte dessa dialética do trabalho, né? Quer dizer, é necessário que o homem haja, embora tenha clara consciência de não poder conhecer, são uma parte mínima das circunstâncias. Quer dizer, os homens, mesmo não conhecendo, né, o conjunto das circunstâncias, ele tem que agir, né? Isso é um elemento, vamos dizer, que está presente em Lukács, né? Nessa dialética, é como se fosse impelido a agir, né? E a gente vê isso muito claramente na política de hoje, mesmo com a pena política, né? É uma coisa curiosa, mesmo que o capital tenha mesquinhado a política, a pequena política, mesmo na pequena política, você verifica, né, essa que muitas vezes empurra, né, a agir, porque as contradições vão se acirrando, né? Quando eu digo que esse Estado neoliberal ele é insustentável, isso eu estou falando, estou pensando na questão do tempo, né? Tem uma temporalidade histórica, vai se explicitando questões que os sujeitos vão ter que ser impelidos a tomarem decisões contrárias aos interesses daqueles grupos, sob pena deles irem à ruína. E aí fica a questão, né? Será que as sociedades cometem suicídio? Né? Eu acho muito difícil. Nenhuma sociedade comete suicídio. Suicídio é um fenômeno individual, né? Quer dizer, as sociedades muitas vezes são obrigadas né? O que nós vemos por exemplo, e vamos ver nos Estados Unidos, na União Europeia, né? As políticas adotadas vão levar aquelas sociedades a situações limite, né? Questão de situação limite. Mas isso é o movimento do estranhamento. O estranhamento ele vai abrindo assim esse campo de possibilidades
né? Agora, a questão é que uma coisa é você agir com consciência, outra coisa é você ser impelido pelas circunstâncias, né? De qualquer modo, você anda, mas é preferível agir com consciência. Mas também, se for impelido pelas circunstâncias, é melhor do que nada. É melhor do que ir à ruína, né? É claro que o resultado pode ser sair de um buraco para entrar no outro, mas de qualquer modo a história ela é feita assim, não tem jeito, não existe uma, né? Não existe uma teleologia na história, mas existe uma teleologia nas ações humanas que são movidas pela necessidade, né? Quer dizer, essa dialética entre liberdade e necessidade, né? E em teleologia e causalidade, né? Quer dizer, nós somos, essa é a dialética do trabalho. Eu penso que a gente pode, aqui, Matheus, e no próximo semana a gente prossegue, porque o Lukács, ele agora, ele engatou uma primeira aqui, vai fazer discussões interessantíssimas sobre esse problema do estranhamento, inclusive pensando o problema do estranhamento também, não apenas entre as pessoas proletárias, né, mas também em pessoas privilegiadas, né? Quer dizer, você tem estranhamento também entre os ricos, não é só entre os pobres, né? Isso é uma discussão que o Marx Engels na Sagrada Família, mas que o Lukács ele retoma, né? Então é isso, e ele engata uma primeira aqui, rapaz, todo parágrafo, ele discutindo aqui o estranhamento, na verdade é isso, são os últimos, o final do prolegômeno que nós estamos lendo, a última discussão que o velho Lukács fez, né, as últimas linhas que ele escreveu, foi sobre o problema do estranhamento, só para você ver a dimensão, a importância desse conceito, né, para a gente pensar a sociedade e também até colocar no centro assim da psicologia social, né? Quer dizer, por que a psicologia social não faz essa discussão sobre o problema do estranhamento, né? Quer dizer, essa é uma provocação aí que eu não sou psicólogo, sou sociólogo, mas que a gente tem que fazer porque diz respeito não à sociedade, mas aos indivíduos, né? Às individualidades. Né? Eu acho que é isso. É isso aí, Giovanni. E aí, nisso que você falou, né, que a gente vai continuar falando do estranhamento para todos, né, não é só da classe submetida, mas é da que submete também. Fica aquela lembrança daquilo que o Lukács disse lá atrás, que a gente já leu, e para as pessoas irem pensando durante a semana e se preparando para o próximo evento, de que não há desenvolvimento da personalidade separado individual, né? O desenvolvimento da personalidade ele é um desenvolvimento que dá para todos ou não se dá. Exatamente. Então, só para fechar aí. Perfeito. Até a próxima. Um abraço, Giovanni. Foi muito boa a nossa discussão Valeu. hoje. Um Um abraço. Tchau, abraço. tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.